Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa base super fácil, rápida e econômica para tapetes em crochê. Gente, já tem videoaula passo a passo de um modelo utilizando essa base. Eu vou deixar para vocês o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, essa base, gente, ó, ela é toda com um formato de corações, super linda. Eu utilizei apenas 165 gramas de fio para confeccionar essa peça. Ela ficou com a medida, gente, de 52 centímetros de comprimento, com os 4 motivos de coração, mas aqui na videoaula eu vou te ensinar como fazer para aumentar ou diminuir. Você pode fazer com 5, com 6, com quantos motivos você preferir. Então, olha que linda, eu espero muito que vocês gostem. Para fazer essa peça, eu utilizei a agulha para crochê 3,5 milímetros e o fio número 6. Vocês também podem utilizar o fio número 8. Bom, gente, eu vou iniciar o meu trabalho fazendo aqui a minha laçadinha inicial, que é o meu nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Eu venho aqui e aperto um pouquinho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total de 48 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui as minhas 48 correntinhas. Essa parte aqui é a parte que a gente vai fazer os corações, então é a base da nossa peça. Isabela, eu quero que a minha base ela fique mais larga. Então, você vai aumentar de 10 em 10 correntinhas. Eu fiz aqui com 48, você pode fazer com 58 ou com 68. Se o seu ponto for um ponto apertado, você pode começar aqui a fazer o seu cordão de correntinhas com 58 correntinhas. Para a minha peça, eu vou utilizar 48 correntinhas apenas. Então, eu laço meu fio, agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui na 8ª correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima e faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, ó, mais um ponto alto. 2 correntinhas e vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu pulo 1, 2 e na terceira correntinha, que é a minha última correntinha de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui no final, a gente vai ficar com um intervalinho de ponto tela, ó, igualzinho ficamos aqui no começo da nossa peça. Eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Se você estiver fazendo maior, então você vai ter aí uma quantidade a mais, né? Vai ter 2 grupinhos a mais se você estiver fazendo com 58, ou mais grupinhos se você estiver fazendo maior, porque você vai aumentar de 10 em 10 correntinhas. Viro minha peça, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ó, para dar altura de um ponto alto. Quando eu tô fazendo peças retangulares, ao invés de subir 3 correntinhas, eu vou dar essa dica aqui para vocês, que eu sempre gosto de falar nos vídeos, gente. Eu faço 2 correntinhas apenas, que é para a lateral da minha peça ela ficar bem retinha. Mas se você preferir, você pode trabalhar com as 3 correntes. Laço meu fio, venho aqui no intervalo de 2 correntinhas, ó, e vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos.
Nessa volta aqui, gente, de número 2, a gente vai fazer uma pequena diferença. Eu pausei aqui para fazer a minha marcação. Então, aqui nessa volta, a gente vai fazer uma pequena diferença. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 intervalos de ponto tela. Vim aqui no intervalo do meio, que é o quinto intervalo de ponto tela, e prendi esse meu fio na cor branca para fazer uma marcação. E desse lado eu fiquei com 1, 2, 3, 4 intervalos, ó, de ponto tela também. Então, aqui a gente tem que achar o meio da nossa peça, contando com os intervalos de ponto tela, porque é nesses intervalos de ponto tela que a gente vai trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos. Nesse grupinho aqui do meio, a gente vai fazer uma diferença. Se você tá fazendo a sua peça maior, você vai ter 2 grupinhos a mais, então, você vai achar o meio. Se você estiver fazendo, por exemplo, com 58 correntinhas, você vai ter 2 grupinhos a mais. Então, você vai deixar um espacinho a mais para esse lado e um espacinho a mais para esse lado. Acho que tá dando para vocês entenderem, né, gente? Eu quero deixar bem explicadinho, porque essa peça, se vocês errarem o começo, você, consequentemente, vai errar toda a peça. Então, aqui, fez a sua peça, né? Você vai contar aí os grupinhos. Vai achar o meio e vai fazer a marcação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos de ponto tela para esse lado. Aqui tá o meu ponto tela do meio. 1, 2, 3, 4 intervalos de ponto tela para esse lado. Então, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até chegar aqui, ó, nesse grupinho de ponto tela, antes da minha marcação. Segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, separados por 2 correntes, até esse intervalo antes da minha marcação. Quando a gente tá fazendo essa base, a gente acha que vai ficar muito estreito o nosso tapete, mas não, gente, porque a gente ainda vai fazer as carreiras em volta da nossa peça. Antes de fazer o bico de acabamento, a gente ainda vai fazer carreiras dando a volta na nossa peça. Mas, como eu falei para vocês aí no começo do vídeo, você pode aumentar, né, a largura fazendo as correntinhas a mais. Então, aqui, fiz as minhas 2 correntes, ó, laço meu fio, e onde eu fiz aqui a minha marcação, que é o meio da minha peça, nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um grupinho agora, ó, de 4 pontos altos. Apenas nesse intervalo, eu vou fazer o meu grupinho com 4 pontos altos. 3 e 4. 2 correntinhas, e agora eu vou seguir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas, ó, igual a gente vinha fazendo nos grupinhos anteriores, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó. Só nesse grupinho do meio que eu fiz os 4 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas e nesse último intervalo de ponto tela, eu vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2, e o terceiro ponto você pode contar aqui, ó, como 1, 2 correntes, e na terceira correntinha você faz um ponto alto. Ficou assim. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 correntes, que será de separação. Laço o meu fio, venho aqui no intervalo de 2 correntinhas e repito o meu grupinho. Ó, faço aqui um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo e vou repetir aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Fiz as minhas 2 correntinhas, lacei meu fio. Aqui, ó,
tá a minha marcação, aqui é os 4 pontos altos que a gente fez. Então, nesse intervalo de 2 correntinhas antes desses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui nesse intervalo 2 pontos altos apenas. Não vou trabalhar os 3 pontos, gente, ó. 2 pontos altos. Laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse aqui de base. E agora, nesse intervalo de 2 correntes, ó, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nesse intervalo. Eu vou fazer 2 pontos altos apenas. Aqui tá formando, ó, começando a formar o coração da nossa peça. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou seguir agora fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até chegar aqui no final, onde eu volto pra gente finalizar essa carreira. Tá ficando assim. Segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos e para finalizar a minha volta, ó, fiz as minhas 2 correntes, laço meu fio, em cima desse último ponto alto aqui, ó, do grupinho, venho aqui e faço um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com um intervalo de ponto tela, da mesma forma que ficou aqui no início, ó. Tá ficando assim a minha peça. A mesma quantidade de grupinhos que tiver desse lado, sempre vai ter desse lado aqui também. Ó, viro o meu trabalho. A gente vai iniciar a nossa volta de número 4 agora. Eu subo 2 correntinhas apenas, ó, porque agora eu vou trabalhar o grupinho de 3 pontos altos, então eu faço apenas 2 correntes. Laço meu fio, venho nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Para iniciar essa volta de número 4 com um grupinho, ó, de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço um grupinho de 3 pontos altos, novamente. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio e aqui, nesse intervalo, ó, antes daquela parte que a gente tem os pontos altos, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Nesse intervalinho aqui, antes dos pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos apenas, ó. 1 e 2. Laço meu fio, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho de base, até chegar aqui nesse último ponto alto. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, e agora, nesse intervalo de 2 correntes, ó, depois dos pontos altos, a gente vai fazer 2 pontos altos apenas, ó. Então, aqui a gente fez um aumento de 2 pontos desse lado e 2 pontos desse lado. Observem que aqui tá aumentando a quantidade de pontos altos, porque a gente tá trabalhando um grupinho a mais desse lado e um grupinho a mais desse lado. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos agora, ó. Separados por 2 correntes, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto para a gente finalizar essa volta. Segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, eu laço meu fio, venho aqui nesse intervalo, faço 1, 2, e aqui eu conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, ó, eu faço um ponto alto. Se não quiser fazer assim, você pode vir aqui e fazer o ponto alto sem pegar na correntinha, que também dá certo, gente, ó. Agora, eu subo 1, 2, 3,
4, 5 correntinhas. Viro o meu trabalho. Ó. Agora, eu laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Estamos iniciando a nossa volta de número 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, e aqui nesse intervalo de 2 correntes, ó, antes de começar o nosso desenho do coração, eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos apenas. Laço meu fio e agora eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, ó. Tá ficando assim a minha peça? E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui no último ponto alto. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e aqui finalizei os meus pontos altos. Nesse próximo grupinho aqui, ó, que é o grupinho de 2 pontos altos ao lado, eu vou fazer 2 pontos altos apenas, ó. 2 correntinhas e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, ó, até chegar aqui no último intervalo. Minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Então, a mesma quantidade de grupinhos que eu tenho desse lado, ó, ficou desse lado aqui também. Viro o meu trabalho, subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, venho no intervalo aqui, ó, de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Com as correntinhas, a gente fica com um total de 3 pontos. 2 correntinhas. Venho aqui no próximo intervalo, ó, de 2 correntinhas e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Fiquei agora com 2 grupinhos de 3 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio. E agora, nesse intervalo aqui, ó, antes dos pontos altos, eu faço 2 pontos altos apenas. Laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no intervalo de 2 correntes, eu já fiz os meus 2 pontos altos, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. 2 correntinhas e agora em cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou fazer os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui nesse último grupinho e vou fazer os meus 3 pontos altos. Então, observem que aqui o desenho, ele tá aumentando, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 que será de separação. Laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos.
duas correntinhas, laço meu fio. E agora, aqui nesse intervalo, ó, de duas correntinhas, antes dos pontos altos, a gente vai fazer 2 pontos altos apenas, ó. 1 e 2. Laço meu fio, venho em cima desse ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada pontinho de base até chegar aqui no meu último ponto. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, laço meu fio e agora nesse intervalo de duas correntinhas, ó, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho um total de 24 pontos altos. A gente tá trabalhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tá trabalhando na nossa volta de número 7. Tenho 24 pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Viro a minha peça novamente, vou iniciar a minha volta de número 8. Subo duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes e faço 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio e agora, ó, em cima desse ponto alto aqui, a gente tem um grupinho de 3 pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio e agora eu venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto alto. Então, gente, observem que a gente fez aqui diferente, ó. A gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos e 2 intervalos de ponto tela. Por quê? Porque nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto de base aqui, ó, na parte do nosso desenho, sem fazer aumento nem diminuição. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base. Segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, então a gente ficou aqui com um total de 24 pontos altos novamente, ó. Não trabalho esse intervalo aqui de duas correntes, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto aqui, e aqui em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, e aqui nesse último intervalo de ponto tela, eu vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, aqui, fiquei com 2 intervalos de ponto tela, exatamente igual ficou aqui, desse lado. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio. Venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Fiquei aqui com o meu grupinho de 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, laço meu fio. Ó, se você quiser trabalhar o terceiro ponto alto em cima desse ponto aqui, também pode, gente, ó. Vai ficar assim. Dá certo das duas formas, ó. Então, aqui, você pode trabalhar ele e ele vai ficar assim. Eu vou deixar o meu dessa forma, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então, agora eu faço duas correntinhas, laço meu fio,
vou vir em cima desse ponto alto aqui, ó, do nosso desenho, em cima desse primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com mais um intervalo de ponto tela. Ficou assim. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui 2 pontos altos. Eu vou fazer até ter um total de 11 pontos altos agora, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base até ter um total de 11 pontos. Então, aqui, gente, eu fiz um total de 11 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, ó. Fiz as minhas duas correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui, ó, no último ponto alto. A gente vai ficar novamente com um total de 11 pontos altos. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base e fiquei com um total de 11 pontos altos também. Então, eu tenho 11 pontos altos desse lado e 11 pontos altos desse lado. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço o ponto alto, ou a gente vem direto aqui no intervalo de duas correntes, ó, e faz o nosso grupinho, igual a gente fez ali do outro lado. É opcional, gente, você pode trabalhar em cima do grupinho de em cima desse ponto alto, um ponto alto e duas correntinhas no grupinho, ou você pode fazer da forma que eu tô fazendo aqui, ó, pra ficar igualzinho, ficou desse lado. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse último ponto e faço um ponto alto. Já está formando aqui o nosso coração. Olha que lindo, gente. Viro a minha peça novamente, subo duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto e no intervalo de duas correntinhas eu faço 2 pontos altos. Para iniciar aqui essa volta com um grupinho, ó, de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui, ó, de duas correntinhas, antes dos nossos pontos altos, e agora, nesse intervalo, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. Faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, ó, desses pontos altos, eu faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até ter um total de 7 pontos altos. Trabalhei aqui, gente, ó, um total de 7 pontos altos. Eu não trabalhei esses 2 pontos aqui do início e não vou trabalhar esses 2 pontos altos aqui do final, ó. Eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar o meu fio e aqui no meio, onde eu fiz aquele intervalinho de duas correntinhas, eu vou fazer um grupinho de 4 pontos altos agora, porque aqui a gente já vai iniciar outro coração. Então, esses 4 pontos altos já é a base para a gente fazer outro desenho de coração, ó. Aqui, lembram que a gente começou com 4 pontos altos? Aqui a gente já tá começando outro para ir ficando intercalado. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo esses 2 pontos, ó, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiz 2 pontos altos agora, vou fazer até ter um total de 7 pontos, igual eu fiz desse lado. Fiz aqui os meus 7 pontos altos, laço meu fio, ó, não trabalho esses 2 últimos pontos, venho no intervalo de duas correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, no último intervalo e faço meu grupinho de 3 pontos altos. Novamente, ó, tá ficando assim. Viro minha peça,
Inicio aqui a minha volta com 3, 4, 5 correntes, porque 3 correntinhas vai dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Laço meu fio, venho aqui no intervalo de 2 correntinhas e faço um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e agora a gente vai fazer mais uma diminuição. A gente tinha 7 pontos aqui, ó. Eu vou pular 1, 2, vou vir aqui no terceiro ponto de base e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu não trabalho esses 2 primeiros, nem esses 2 últimos. Trabalho apenas 3 pontos altos para ficar o desenho completo aqui, ó, do nosso coração. Então, aqui a gente fica com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, não trabalho aqui esses 2 pontos, porque a gente fez uma diminuição aqui no começo e aqui no final. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, ó, antes dos 4 pontos altos, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos apenas, ó. Lembram? Igual a gente fez aqui, ó, que a gente começou a trabalhar 2 desse lado, 2 desse lado, e foi aumentando, né? Então, aqui a gente tá começando a formar o nosso segundo desenho de coração. Ó, eu vou fazer aqui um ponto alto. Sobre cada um desses pontinhos de base. E no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos agora. Fiquei aqui com um total de 8 pontos altos, ó. Igualzinho eu fiquei aqui nessa carreira. 2 correntinhas, laço meu fio, eu não trabalho esses 2 pontos, ó. Eu venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Venho no próximo grupinho e repito os meus 3 pontos altos. 2 correntes, laço, e aqui em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Observem, gente, que a gente já formou aqui, ó, um desenho de coração e a gente já tá iniciando o outro. Viro o meu trabalho novamente. Aqui a gente já trabalhou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas, né? A gente vai trabalhar agora a nossa carreira de número 12. Então, eu subo 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no intervalo aqui e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. E aqui, ó, eu vou trabalhar nesse intervalo 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho
de 3 pontos altos, ó. Fiquei com 3 grupinhos de 3 pontos altos agora. Faço 2 correntes, laço meu fio. Aqui tá os pontos altos, ó. Então, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos apenas, nesse intervalo aqui. De 2 correntes. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base até chegar no último ponto. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no último ponto, laço meu fio e nesse intervalo de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Observe, gente, que a gente tá fazendo repetições agora. Essa carreira aqui, ela tá ficando exatamente igual a essa daqui. A mesma quantidade de pontos que tem nessa volta aqui, ó, na terceira volta do desenho do coração, a gente tem aqui também, ó. Aqui é a terceira carreira do desenho aqui do nosso coração. Então, tem a mesma quantidade de pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio e em cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou fazer os meus grupinhos de 3 pontos altos, igualzinho eu fiz aqui, ó, desse lado. Segui fazendo aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos até chegar no final. Então, aqui eu tenho 3 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 3 grupinhos de 3 pontos altos desse lado, ó. Exatamente igual, gente, tá aqui, ó. 1, 2, 3 grupinhos, 1, 2, 3 grupinhos. Vocês estão observando que a gente tá fazendo agora carreiras de repetição? A gente tá começando sempre que vai finalizando um coração, ó, já vai começando o outro. Então, eu vou virar aqui a minha peça, subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 que será de separação. Venho no espaço de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, chegou nesse grupinho aqui, antes dos pontos altos, a gente faz 2 pontos altos apenas. A gente não faz o grupinho de 3 pontos aqui. A gente faz 2 pontos altos. Laço meu fio, sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base, ó. Vou fazendo assim até chegar aqui no meu último ponto alto. Segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base e aqui no final, ó, nesse grupinho de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e aqui eu vou seguir fazendo os meus grupinhos agora, ó, de 3 pontos altos. 2 e 3. Vou seguir fazendo o grupinho de 3 pontos altos até chegar no final. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, venho em cima desse último ponto e faço um ponto alto. Então, gente, aqui a gente vai seguir fazendo repetições. A gente vai seguir fazendo repetições, igual eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Essa carreira aqui que a gente iniciou, outro coração, ela é igual a essa, ó. A gente fez 4 pontos altos. Aqui a gente tem 8 pontos altos, exatamente igual ficou aqui o desenho, ó. Na próxima, a gente fez um aumento desse lado e um aumento desse lado. Então, a gente ficou com 12 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na próxima carreira, a gente faz aumento desse lado e desse lado. Então, para não ficar tão repetitiva a aula, eu vou seguir fazendo aqui até ter um total de 4 desenhos de coração. Para fazer cada coração desse, ó, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6
carreiras fazendo aqui aumento de um lado e do outro. 6 carreiras, gente, contando aqui, ó, a partir desses 4 pontos altos que a gente fez, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 7ª carreira, eu fiz exatamente igual, ó. Eu fiz 24 pontos altos, igual eu fiz nessa carreira, na 6ª carreira. A 7ª foi igual. Na 8ª carreira, contando, lembrando, gente, que é contando só do desenho dos pontos altos. Eu comecei a fazer diminuições. Não é contando a partir dessa primeira carreira. Aqui no total, ó, deixa eu contar junto com vocês. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente trabalhou 13 carreiras aqui juntos, né? Trabalhando aqui na videoaula. Então, observem bem que é a mesma repetição. Depois que a gente fizer essa daqui, a gente vai fazer mais uma com aumento de um lado, aumento de outro. Até chegar na 6ª carreira, a gente faz aumentos, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2 carreiras com os pontos altos, né? Fechando aqui para fazer o coração. E depois eu começo a fazer, faço mais uma, igualzinho, né? E depois eu começo a fazer as diminuições. É exatamente igual eu fiz aqui, gente. Então, eu vou adiantar aqui minha peça. Vou fazer os meus 4 corações. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo um pouquinho, porque é a mesma repetição que a gente fez aqui, ó, nesse coração. Eu quero deixar bem explicadinho, porque tem muita gente que tá começando a fazer crochê agora, então eu quero reforçar bem, gente, que é a mesma repetição. Você vai só fazendo aí a quantidade de corações que você deseja fazer, né? Para minha tensão de pontos, para medida que eu passei para vocês no começo do vídeo, eu vou fazer 4 corações. Quando eu chegar no final, a última carreira, ela vai ser desse jeito aqui, ó. Que a gente fez 11 pontos altos, 2 correntinhas e 11 pontos altos. Então, vocês vão chegar no... Se você tá fazendo com 4 corações igual a mim, quando chegar no 4º coração, você vai finalizar nessa volta aqui. Porque as próximas carreiras já vão ser diferentes, né? Já que eu não vou fazer mais, a gente vai modificar aqui para fechar o coração. Então, eu vou fazer meus 4 corações e quando chegar nessa volta aqui, ó, do 4º coração, que tem 11 pontos altos para um lado e 11 para o outro, eu volto para a gente fechar juntos aqui a nossa base. Se você quiser fazer com 5, com 6, você pode ir aumentando aí do tamanho da sua preferência. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui minha peça. Então, eu fiz 1, 2... 3, e aqui, ó, eu já iniciei, né, o 4º coração. Então, aqui, eu deixei 11 pontos altos para esse lado, fiz as minhas 2 correntes e os 11 pontos altos para esse outro lado. Igual eu falei para vocês, né, que quando fosse para finalizar, eu voltava para a gente dar sequência. Aqui eu já iniciei a minha volta, ó. Fiz aqui os 2 grupinhos de 3 pontos altos. Porque aqui a gente vai fazer diferente, gente. Então, ó, a gente quando vai começar a fazer outro coração, a gente colocava os 4 pontos altos aqui. Vamos fazer diferente porque agora eu vou fechar a minha base. Eu não vou continuar fazendo mais corações. Mas se você quiser fazer mais, você vai dando sequência aí até ter a quantidade, né, de sua preferência. Vocês viram que aqui a gente foi fazendo carreiras de repetição? Tudo que eu fiz nesse coração aqui, ó, eu fiz nesse, sempre começando com os 4 pontos altos para dar certinho, ó. E aqui da mesma forma. Aqui no final, eu deixei aqui, ó, 11 pontos altos para esse lado e 11 para esse. Iniciei aqui mais uma volta, né? Então, fiz 2 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 2 pontos, vou no terceiro e vou fazer a minha sequência de 7 pontos altos agora, igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Aqui vai ser igual, gente, só vai ter a diferença ali no meio. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos.
2 correntinhas, laço meu fio e aqui, nesse intervalinho do meio, se eu fosse fazer os outros corações, eu ia fazer 4 pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Como eu não vou mais fazer coração, eu vou fechar aqui minha base. Então, nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos apenas, ó. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Laço meu fio, pulo esses 2 pontos, vou no terceiro e vou fazer agora o meu grupinho de 7 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Vou fazer os meus 7 pontos altos, não trabalho os 2 últimos pontos, igualzinho eu fiz aqui. Finalizei os meus 7 pontos altos, pulo esses 2 últimos pontos e trabalho os intervalos, os grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de 2 correntinhas. Igual a gente fez, ó, nessa carreira aqui, ó, gente. A diferença é que ao invés de colocar os 4 pontos, a gente coloca 3 pontos altos apenas aqui. Então, eu vou finalizar toda essa minha carreira. Segui fazendo aqui, gente, ó. Então, desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui. Depois do meu grupinho de 3 pontos altos, pulei 2 pontos, fiz os meus 7 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Virei aqui minha peça. Vou subir 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 que será de separação. Venho no próximo grupinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e faço 3 pontos altos novamente. Duas correntes, laço meu fio, agora eu pulo 1, 2, venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo e repito mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos também. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho nesse intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas, e agora eu faço 3 pontos altos nesse intervalo, gente, porque a gente está finalizando a nossa base, a gente não vai fazer mais corações. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo agora de 2 correntinhas e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. 2 correntes. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, agora eu laço meu fio, ó, pulo esses 2 pontos e em cada intervalo desse de 2 correntes, eu repito os meus grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, chegou no final, fiz as minhas 2 correntes e um ponto alto em cima do último ponto. E ficou assim. Para finalizar o nosso coração, a gente faz dessa forma, a gente ficou com grupinhos agora de 3 pontos altos, ó. Então, ficou assim a minha base. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer agora as carreiras em volta, é o que vai fazer o nosso tapete ficar, a nossa peça, né, ficar mais larga e maior também. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar as nossas carreiras dando a volta em toda a nossa peça. Eu vou subir 1, 2,
3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto, pegando essas duas laçadinhas, e vou fazer 2 pontos altos aqui, gente, ó. Bem no pezinho do meu ponto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço o meu fio. Eu vou pular esse primeiro intervalo aqui, ó, esse ponto alto, que foi o intervalo de ponto tela que a gente fez. Vou vir aqui nesse intervalo, que é o grupinho de 3 pontos altos, pegando esse ponto alto deitado aqui. E vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, ó. Fiquei com um grupinho de 3 pontos. Aqui a gente vai fazer um leque, gente, mas a gente só vai finalizar ele quando a gente terminar toda a nossa volta. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu... Então, agora eu vou vir nesse intervalo aqui, ó, de um ponto alto deitado, que é o grupinho de 3 pontos altos, e vou fazer novamente 3 pontos altos. Vamos tirar como base, gente, a gente vai trabalhando grupinhos de 3 pontos altos. Em cada uma dessas carreiras, ó, que a gente tinha os grupinhos de 3 pontos altos deitado aqui. Então, eu trabalhei nessa daqui, nessa, vou trabalhar nessa, então, vou tirar como base. Não vou trabalhar nos intervalos aqui, ó, de ponto tela. Vou trabalhar naqueles grupinhos que a gente tinha 3 pontos altos, ó, pegando apenas um ponto, igual a gente fez aqui. Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral da minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, nessas carreiras que tem os pontos, os grupinhos também de 3 pontos altos, só que eles estão deitados, ó. Fui fazendo assim toda a lateral. Cheguei aqui no final, eu faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Nesse intervalo aqui, ó, eu não trabalho aqui nesse intervalo, eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou fazer 3 pontos altos dentro dessa mesma correntinha, igual a gente fez ali do outro lado da nossa peça. Trabalhei 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Ó, aqui, desse lado, a gente tinha feito a metade do leque, que a gente fez os 3 pontos altos em cima desse ponto alto. O final, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer quando a gente finalizar a nossa volta. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos em cima desse ponto alto. Agora, eu fiz as 2 correntes, laço meu fio e nesse intervalo aqui, ao invés de finalizar o leque dentro desse ponto aqui, ó, nesse intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos para fechar aqui o meu leque, ó. 3 pontos altos. Então, vai ficar assim, a ponta aqui, ó, da minha peça. Ó, ficou assim. Aqui, ó, nessa lateral, a gente ficou com um leque, porque a gente fez os 3 pontos altos em cima do ponto alto e 3 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntes. A gente faz assim, gente, que é para aqui a lateral da nossa peça. Na lateral da nossa peça, a gente vai ficar com um total de grupinhos aqui, ó, que seja ímpar. Tanto desse lado aqui na lateral, como aqui na parte de cima e na parte de baixo, que é para a última carreira que a gente vai fazer o bico, né? Quando a gente começar a fazer o bico, dá certinho. Então, agora eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes, e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de 2 correntinhas, ó, ficando assim. Segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos. Aqui, contando com esse grupinho do leque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, o grupinho de número 9 a gente vai fazer agora, ó, que vai dar um número ímpar, né? Então, eu vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer 3 pontos altos, ó. Então, agora a gente ficou com 9 grupinhos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, agora eu conto 1, 2 e aqui, ó, a terceira correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos em cima dessa terceira correntinha.
duas correntes, ó. Então, aqui, formei um leque novamente. Fiz as minhas duas correntes e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. Em cada intervalinho desse, que tem os grupinhos também de 3 pontos, igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral aqui menor, eu vou fazer na outra também. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1, dando a volta aqui em toda a minha base. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Fiz o meu leque, fui fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes. E aqui no final, ó, eu fiz as minhas duas correntinhas e agora eu vou finalizar o meu leque. Então, eu laço, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer o grupinho, ó, de 3 pontos altos. Então, agora ficou assim. Vou laçar, uma, duas, vem aqui na terceira correntinha e prende com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio. Gente, então esse aqui é o resultado da minha peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.